bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus caríssimos e minhas caríssimas ouvintes do podcast do Fisiamix. Sejam bem-vindos a mais um episódio comigo, eu, Guilherme Aragão, aluno de licenciatura em Física, e eu estou aqui novamente pela segunda vez com meu querido colega Kleber. Salve, salve pessoal, eu sou Kleber, aluno aqui do Bacharelado em Física da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui mais uma vez como host, não mais como convidado ou agregado. E desta vez temos um convidado muito mais do que especial, nosso querido aluno de mestrado, Gabriel Melo Soares. Por favor. Fazendo uma apresentação mais detalhada de Gabriel, ele merece, né? São 6 anos trabalhando com um professor na licenciatura. Ele está no mestrado de Ensino, História e Filosofia das Ciências da UFBA, trabalhando com diversidade na ciência, Gabriel? Rapaz, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que escutam, ouvintes fiéis ou novos ouvintes do Fisiamigos. É um prazer estar aqui. Como já sabem, meu nome é Gabriel Melo de Oliveira Soares. Eu gosto de falar no nome completo, porque a Abdias do Nascimento uma vez falou que nós, negros brasileiros, a gente tem que falar nosso nome e sobrenome com força, para combater o apagamento que um dia sofremos. Perfeito. De fato, eu sou aluno do PPG-FHC, sou formado em Física aqui, licenciatura. E, rapaz, falar do que eu estou fazendo em pesquisa agora é difícil, porque eu, de fato, não sei. Eu sei que eu tenho a minha linha de base e, realmente, o meu pilar é a diversidade e as perspectivas feministas e decoloniais, pós-coloniais, não sei, mas da concepção de mundo e produção de ciências e história da ciência no Brasil. Perfeito. Então a gente está aqui hoje, Gabriel, para conversar um pouquinho, tanto com relação à sua formação, como foi ela, mas principalmente sobre o seu trabalho na área de licenciatura. Porque a ideia é trazer um pouco dessa perspectiva sobre os alunos de física que, por acaso, por questões financeiras, por interesse mesmo, tem que trabalhar enquanto estão fazendo a graduação. E muitos deles acabam recorrendo para a área de licenciatura, que costuma ser um caminho mais, não mais fácil, mas mais atrativo para alunos de física. Mas antes disso, eu queria voltar um pouco para falar um pouquinho sobre a sua origem, digamos assim. O que fez você escolher física? E o que fez você tangenciar para a área de licenciatura? Se desviar para a área de licenciatura? Eu sempre falo que eu sou um desviado. É engraçado. Bom, eu acho que, como todo estudante pessoal que vai para... Toda pessoa que vai para ciências da natureza, a gente tem o mesmo caminho que, desde criança, sempre fui um curioso. Eu falo por mim, eu sempre fui um grande curioso de ciência, de saber como as coisas funcionam. Eu me lembro, desde muito pequeno, eu ter sempre o hábito de todo brinquedo meu, eu quebrar e desmontar. Perfeito. E montar ele completamente. Eu acho que esse era até um foco meu, porque eu adorava ter boneco de Transformers. Porque era muito interessante em perceber e compreender a mecânica do fazer robô e fazer carro. Então, acho que isso se traduz para tudo que eu fiz nos anos seguintes e a escolha da graduação e querer ser cientista. Acho que querer ser cientista foi algo que eu sempre quis desde pequeno. Meus amigos falavam de ter banda, de ser bombeiro, de ser policial. Eu falava, não, eu quero ser cientista, eu quero ter um jaleco, eu quero fazer experimentos. Isso aparece desde criancinha, que eu fazia poções e misturas para fazer as plantas da minha mãe crescerem, até mais velho, consertando e montando e desmontando. Já consertei muito fone de ouvido que parou de funcionar ao lado. Incrível. Desencapando, soldando fio, carregador, já consertei. Fone de ouvido eu montei um diferente, fiz um Frankenstein. Uau. Muito antes de Guilherme Del Toro. Funcional? Funcional o fone. Perfeito. Funcionou uns 20 minutos, depois parou, mas funcionou. Funcionou por 20 minutos é o suficiente. E aí acho que é o suficiente. Deu pra escutar uma música. Tá ótimo. E a felicidade de ter conseguido, essa conquista de construir algo. E aí, como todo mundo, o contato com divulgação me fez debandar. Antes eu não queria nem ser físico, mas aí é uma questão que eu não tive um professor muito bom. No primeiro ano do ensino médio, eu queria ser químico. Eu tinha muito esse prazer com ciência, sabe? No Fundamental 2 eu era bem matemática, fazer conta, mas aí eu percebi que, na verdade, eu gostava era de ciências. E eu falei, vou ser químico. Você está dizendo que matemática não é uma ciência, Gabriel? Ciência da natureza, tá? Tudo bem. Eu tô falando o que Gabriel, de 15 anos, falou. Não, eu quero ser cientista, eu gosto de ciência. Matemática era outra coisa para mim.
Depois eu fui entender que matemática é tão ciência quanto as outras, tá? Perdão aí, ressalvo aos nossos colegas matemáticos. E aí eu quero ser químico. Depois eu falei, pô, a parada mais legal, e aí eu agradeço ao meu professor Fábio Costa, que mostrou que física pode ser muito interessante, muito legal e muito abrangente. Aí eu falei, vou ser físico. E então entrei e comecei a fazer física. Queria, na época, eu entrei aqui, quero ser físico quântico, sabe? É o que eu falava. Um físico bem pequenininho, né? Um físico muito pequenininho, um físico pontual. E aí, graduação, bicho. E aqui Perfeito. estamos, 6 anos depois. E o que fez você começar a se interessar pela licenciatura? Porque, tipo assim, a gente tem essa noção na graduação que a maioria das pessoas que entra, como você falou, entra pensando numa carreira que leva a pessoa a querer formar em bacharel. Existe até uma certa repulsa à licenciatura pelos Sim. estudantes recém-ingressados no curso. Então, não é um caminho muito trivial, não é um caminho que a maioria das pessoas quer fazer por conta própria. A maioria das pessoas que fazem é por uma necessidade de querer trabalhar, porque é realmente é mais fácil você arranjar emprego na licenciatura Sim. do que no bacharelado, mas por vontade própria, principalmente por interesse ou por uma paixão, é muito raro você ter alguém que se interesse de verdade, queira fazer a licenciatura por conta disso. Então você, Gabriel, o que fez você escolher a licenciatura? Bicho, eu acho que ser professor é coisa de sangue, sabe? A gente tem alguma coisa que faz a gente querer ser professor. Perfeito. E olhando em retrospectiva, eu olho muito para o que eu fazia com os meus amigos e colegas no médio, especialmente no terceiro ano, que era o ano do pré-vestibular, a gente estava lá no sangue, e eu sempre me via muito como o monitor não extraoficial da escola, sabe? Perfeito. No recreio eu ficava lá com o pessoal fazendo conta, eu pegava o quadro, eu fazia, inclusive, e eu acho que isso foi algo que acontece muito com quem é professor, os professores desse futuro professor observam que, pô, tem ali alguma coisa, tem um jeitinho, uma vontade, a possibilidade de ser, o gosto pela área já é importante, mas e aí o jeito de ser, de fazer, de se interessar, de estar disposto a ajudar os colegas, e isso é estimulado tanto, tipo, você fala bem, como o meu professor de química falava, então, pô, você tem jeito, faça física, vai dar tudo certo, você vai conseguir, mas especialmente fala assim, pô, eu escutei isso algumas vezes de professores falando comigo, faça que você vai ter uma vida financeira boa. Não existe professor pobre. Você consegue ganhar dinheiro sendo professor. Eu, por exemplo, eu comecei a dar aula com poucos anos, já tinha meu carrinho, nananã. Claro que aí a gente tem que pensar que foi há 20, 25 anos atrás, era outro cenário. Totalmente diferente. Muito diferente. Mas ainda assim, bicho, hoje, depois, no olhar anacrônico, eu não posso dizer que eu ganhei muito mal como professor, não. Principalmente pensando nos parâmetros de mais de 90% da população brasileira de renda e trabalho. E aí foi isso. Entrei, já tinha esse jeitinho e, pô, não tem jeito. A gente tem que começar a ganhar dinheiro e ter renda durante a graduação porque a gente está se formando adulto. Eu sou muito grato de ter me tornado adulto, pessoa no mundo, dentro da universidade. Mas eu tive que agir fora da universidade para poder me manter aqui dentro, sabe? Então, eu acho que essa escolha de licenciatura foi uma escolha que eu já tinha feito antes inconscientemente, mas também é uma escolha que eu fiz várias vezes conscientemente durante a graduação. Eu acho que não tem... É muito romântica esse negócio. Não, eu nasci professor, realmente nasci professor, mas como toda carreira é uma escolha que você faz continuamente. A gente tem escolhas e reescolhas, por muitas vezes até pensei, pô, acho que eu não quero isso para mim, não. Tive um momento, inclusive, de falar, pô, ou dar esse último chute nessa direção, e se não rolar, eu vou largar. Perfeito. E vem cá, como foi a sua jornada na graduação? Porque o curso de Física, ele é um curso que, sob ele, paira uma lenda de que é um curso muito difícil, muito complicado. Uhum. E depois que você entra, é perceptível de que, apesar disso ser uma lenda, a universidade, o ambiente universitário, realmente oferece diversas dificuldades. Oferece, claro, muitas facilidades, Sim. mas oferece diversas dificuldades. E o curso de Física, como todos os outros cursos da universidade, você vai ter dificuldades. Então, como foi a sua jornada dentro do curso de Física? Você corrobora com essa lenda de que é uma coisa difícil? Você acha que foi difícil por outros motivos que não o curso? Como você enxerga o seu lugar dentro da trajetória universitária? Rapaz,
Acho que a gente tem que deixar claro aqui que, como todos aqui, nós somos atravessados por uma trajetória acadêmica atípica, que foi para mim, foi a graduação com a pandemia global. Perfeito. Mas, e isso traz outras questões sobre acessibilidade à tecnologia, se manter com o auxílio estudantil. Eu, felizmente, tive a oportunidade de conseguir focar durante a graduação, no período pandêmico, em só estudar. Não precisei trabalhar ou parar. Eu tinha suporte para poder conseguir estudar tranquilamente a tecnologia, a internet, a alimentação. Enfim, isso é algo muito feliz. Mas eu sempre comento, falo para as pessoas que, pô, eu falo assim, eu falo para as pessoas que eu sou físico. Nossa, físico formado. Ou então, eu fazia física, quando eu fazia física, né? Eu falava, nossa, que difícil, né? Primeira coisa que eu respondia, nunca escutei isso, é a primeira vez que me falam. Mas eu queria sempre tentei deixar claro que, como qualquer outra graduação, física é só mais um caminho para você seguir. É difícil, sim, mas, pô, requer estudo. Se você me colocar para estudar, se eu tivesse, me colocasse numa turma de, sei lá, um curso de saúde, um curso, uma matéria profissionalizante de final de curso de medicina, ou de enfermagem, ou de direito, seria muito mais difícil para mim, que estava fazendo física, do que pegar uma matéria de termo ou de eletro, porque você passa por essa trilha, né? As graduações são trilhas que você segue e você vai se especializando, se aprofundando. Então, realmente, física é um curso que ele começa bastante difícil, mas é a mesma dificuldade até o final. Claro que aqui eu estou falando só do currículo e da graduação. Sim. E é isso. Eu acho que a jornada da graduação é similar para todo mundo. Eu tive a questão de ter que trabalhar durante a graduação, o que pode ter sido difícil, o que dificultou realmente o processo acadêmico. E olhando em retrospectiva, eu escolheria trabalhar menos e estar mais dentro da universidade. Trabalhar me deu ótimas oportunidades, me deu renda, mas também me tirou de acessos que hoje eu dou muito valor e sinto falta disso. Então, se você tivesse uma dica para dar para o seu eu do passado sobre o que você poderia fazer de diferente, o que você diria a ele? Trabalhe menos, estude mais. Você não precisa só ganhar dinheiro. Tá tudo bem. Tá tudo bem você prezar pela formação em detrimento da renda. Não escute o discurso liberal de ou você trabalha ou você morre. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Perfeito. Agora, passando um pouquinho para o seu trabalho, a gente falou aqui, você trabalha há mais ou menos 6 anos com o ensino. Você entrou em 2019, estamos em 2025, então, fazendo as contas, você praticamente trabalha desde que você entrou no curso. Sim, desde Como é que foi que começou isso? Bicho, acho que como todo mundo, todo estudante de licenciatura em física, a gente começa com um card bonitinho no Canva, professor particular. Sabe? Seu card era bonito mesmo? Porque o meu era horrível. Meu card era bonitinho. Era um card, formato de Instagram, com a faixa azul num tom bem bonito, e do outro lado... Você tinha essa habilidade no Canva? Um pano de fundo de estrela, sabe? Perfeito. Porque remete à ciência, ao espaço. Claro que eu amo espaço, logo amo ciências. Claro. São sinônimos. Perfeito. E aí eu comecei com aula particular, indo na casa dos outros, cobrando R$20 a hora. Uau. R$15 a hora particular. Era uma aula ruim, não vou mentir. Eu não tive alunos, eu tive cobaias em 2019. E aí, na trajetória, começo de 2020, pré-pandemia, parei. Comecei com um reforço escolar aqui no Garcia. E depois parei devido à pandemia e continuei com alunos esporádicos particulares. E de 2022 para cá foi o que eu comentei mais cedo, do chute, o último chute, que foi tentar abrir o meu próprio recursinho /reforço. Deu errado, mas ainda assim eu continuei com outras oportunidades e estamos aqui até hoje com uma trajetória que passa de reforço escolar exploratório, a aluno particular, a cursinho, a escola horrível, a escola boa, a escola que se diz boa, mas é ruim, enfim. Foi uma trajetória que foi difícil conciliar, porque eu trabalhei muito, então, por exemplo, muitas provas eu estudei em cima da hora, textos eu
eu lia no metrô indo para aula, sabe? Então isso foi difícil conciliar. Ainda acho que tive uma boa formação, mas de certo modo foi prejudicado porque eu estava com foco em estabelecer uma carreira. E eu acho que isso não é ruim. Hoje eu sou muito feliz por ter feito isso, porque uma coisa que eu aconselho a amigos que entram na licenciatura, na verdade, em qualquer área, é estabeleça uma rede de contatos de trabalho desde o começo da graduação. Porque eu conheço gente que só ficou na graduação até o final e vai começar a construir a carreira depois de se formar. E isso infelizmente, não devia ser um momento... Você não devia estar atrasado a fazer isso, mas você, Sim. no mercado de hoje, você começa atrasado e até você conseguir uma bolsa ou um concurso público, você tem que se manter, sabe? Então, é importante que você já tenha uma rede de trabalho, de contatos mais ou menos bem estabelecida para você não passar fome e não ficar desocupado. Eu acho que é o principal. E é, é. Acho que isso sumariza bem a trajetória. Ok. Disso que você falou, você comentou que realmente foi um desafio essa conciliação entre trabalhar bastante Sim. e estar no curso. Você acha que, tipo assim, dos desafios que você teve dentro da universidade, esse foi o maior desafio ou você enxerga alguma outra coisa? E se esse foi o maior desafio, você gostaria de falar um pouco mais sobre como é essa experiência, como foi para você? Porque, assim, eu venho de um lugar diferente. Os únicos trabalhos realmente que eu tive foram trabalhos de professor particular, Uhum. vez ou outra. E produção ali na iniciação científica, que apesar de não ser um trabalho formal, né, eu sou remunerado para isso, Devia então... ser. eu sou remunerado de alguma forma, né, um pouquinho, Sim. mas é um trabalho, um proto-trabalho, se você quiser chamar dessa Sim. forma. Então, eu não sei como é, eu não tenho noção de como seria isso, então eu imagino que tem outras pessoas que também não sabem como é. Uhum. Então, se você pudesse dissertar um pouco mais sobre essa experiência, eu acho que seria interessante. Bicho, a principal dificuldade não foi trabalhar. A principal dificuldade, eu acho que isso é algo que toca todo estudante de graduação, era a distância. A gente está em Salvador, né? Eu morava em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, para eu chegar só de ônibus, de transporte público, eram pelo menos 2 horas. Eram 30, 40 minutos no ônibus que davam uma volta terrível, muito quente, muito caro, muito trânsito em Lauro. Tinha que pegar de lá, quem vem de Lauro pega o metrô inteiro e mais um ônibus. Então, a principal dificuldade sempre foi a distância. E, como eu falei, somos adultos, né, fazendo graduação, então eu também trabalhei muito para poder me manter na graduação, porque veja, eu morava muito longe, então eu tinha que eu trabalhava principalmente para pagar o deslocamento de ida e volta para a universidade. A principal dificuldade foi essa, então conciliar trabalho e universidade foi a principal atividade que eu fiz para poder me manter e me formar. Eu acho que a gente tem como pessoas negras, brasileiras, diaspóricas, vou dar essa lacrada aqui, a gente precisa estudar para poder angariar espaços e acessos que sem uma graduação, sem esse acesso ao ensino superior, não se tem, sabe? Se fica rendido ao trabalho, ao mercado de trabalho privado, que ele é uma máquina de moer carne, certo? Em outros espaços, a carne só é moída de um jeito mais gentil. Perfeito. Mas entre ser moído e ser batidinho, eu prefiro ser batido. Então, acho que a principal dificuldade é essa do trabalho, da distância. E, por exemplo, aprofundando mais, eu estou fazendo graduação, eu trabalho. Boa parte das pessoas que são licenciandas e trabalham vão trabalhar ensinando. Seja em reforço, seja em cursinho, seja em aula particular, ou seja, a gente tem que ter um horário, tem uma faixa de trabalho muito delimitada que é à tarde e à noite. Então, eu me encontrei em diversos momentos, por exemplo, aula de manhã e aula à noite. Eu saía de Lauro, vinha para cá, assistia a aula de estrutura da matéria, voltava para Lauro para trabalhar e depois voltava para a UFBA à noite. Isso aconteceu.
para ter aula até 9, 10 e depois voltar para Lauro de novo. Complicado. Então, você tinha que... Eu pagava, por exemplo, como morador de Lauro, eu não tinha acesso à sala do CARD, a meia estudantil. Eu tinha que pagar inteira. Chegava na estação aeroporto, a última estação, 9h30, 9h40, 10 da noite. Não tinha mais ônibus, então eu tinha que pagar um Uber para casa para poder voltar e continuar no dia seguinte. E tudo isso requeria... Era muito custoso e quem sempre pagou tudo isso fui eu. Então, acho que eu estou circulando aí, mas eu estou tentando deixar clara a relação sim. trabalhar e estudar, trabalhar para estudar e estudar para trabalhar, Sim. sabe? Sim. Para conseguir continuar trabalhando e fazendo isso. Outras situações, por exemplo, de eu sair de manhã, ter aula a manhã toda e trabalhar de tarde e depois ir para um cursinho no meio da Sussuarana para complementar a renda de noite. E sair da Sussuarana a pé, 8h30 da noite, sabe? Num lugar que não era muito legal. Então, a gente passa por essas. Até conseguir um emprego melhor, fazer um bom contato que te indica num lugar mais tranquilo. Sim. E não necessariamente o lugar mais tranquilo é o lugar que vai te dar a melhor renda. Sabe, eu parei de trabalhar no cursinho pré-ENEM na Sussuarana para ganhar R$ 15 a hora no reforço escolar em Vilas, que era completamente exploratório. Exploratório. Papo de eu trabalhar 4 horas direto numa sala com quadrinho de 80 por 30, com alunos de todos os níveis. Nossa. Isso em todos os anos do ensino básico, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 3º, 2º, misturados e tendo que performar, e principalmente para a gente que é de exatas, não trabalhando só com física. Acho que todo mundo aqui já deu uma aula de matemática No na mínimo vida. matemática, às vezes química, que sabe biologia de vez em quando. Bicho, eu já tive química que não dá não, dar aula de artes nesse reforço. Nossa Ficar Senhora. ler o livro de arte e falar, não, é isso aqui, isso, história. Nossa Bom, história pelo menos, né? A história tá paga, a história agora história tá tá paga. paga, rendeu. Mas é isso, eu acho que isso é um panorama bastante... O estudante trabalhador típico, eu acho que eu vivenciei bastante dessas experiências. Aulão de última hora, ir e voltar. E, claro, e o mais importante, o que eu dou mais valor de toda essa trajetória de trabalho foi o cursinho social. Porque é onde eu vi o principal impacto do meu trabalho na vida das pessoas. Eu sou feliz de falar hoje que eu tenho ex-alunos meus fazendo graduação na UFBA. Comendo no RU, recebendo bolsa, sabe, mudando de vida de fato. Sim. Muito bom isso. Muito bom. Tem um aspecto de classe aí muito grande, muito forte, que a gente tem que trabalhar para quem consegue pagar a gente. E normalmente é um estudante de classe média, um aluno de classe média alta, que às vezes nem quer estar com aquela aula particular ali, mas o pai quer que ele faça uma prova bem e ele te paga para ocupar o tempo desse aluno. Normalmente na véspera da prova. Na véspera da prova, tentando aprender uma unidade inteira de física. Em 1 hora. Em 1 hora, 1h30, 2 horas, se você não conseguir, que você que se vire, sabe? Enfim, é atravessado por muitas questões. Se a gente for citar todas as questões aqui, a gente vai ficar o dia todo gravando. Perfeito. Eu queria passar para uma outra complicação, porque você tem essa complicação específica com relação a essa conciliação, mas eu queria passar para uma outra complicação, que é a relação de você sair de aluno e virar professor. Sim. Porque a gente tem esse pensamento de que, tipo, um aluno de licenciatura, você começa a fazer o curso e, sei lá, na hora você já começa a aprender e você já está perfeitamente preparado para ser um professor. Que vem uma Então, luz, né? exatamente, Luz. você é iluminado, o conhecimento vem, entra em você e você fala, é isso, eu sou um professor, tá fácil. Porque muita gente segue por esse caminho e muita gente performa muito bem nesse caminho de professores. Não quero deixar claro que eu não estou falando que os alunos de licenciatura são professores ruins. Muito pelo contrário. A maioria dos alunos de física que trabalha como professor particular é muito bom como professor. Sim. Mas não é necessariamente por causa do curso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação de você sair como um aluno, você que começou no primeiro semestre, você acaba de chegar na universidade e no semestre que você chega, alguém fala para você, não, você tem que ser professor, você é jogado na frente de um aluno de 14, 15 anos e você tem que dar um jeito de transmitir o conhecimento que você entende para ele conseguir performar bem numa prova ou na unidade. Como é que se faz isso? Como é que se aprende isso? Bicho, você falou a palavra aí que eu acho que é crucial para pensar no processo de se entender, se fazer docente, que é a performance. Porque, assim, até metade do curso, o que a gente faz dando aula é performar
os nossos professores do ensino médio. Perfeito. Pelo menos para mim, eu falava, eu escrevia, eu fazia as contas dos mesmos jeitos e tentava transmitir do mesmo jeito que eu aprendi. Isso foi o bom, porque eu tive bons professores, mas isso também limitou muito a minha atuação docente, porque eu caí por muito tempo no papo a universidade não conhece o chão de sala. A universidade ela é só teórica, sabe? Eu acho que o processo de sair de aluno e se tornar professor é você passar por todas essas fases da aula, essa aula performática e é superficial, porque você acabou de se formar, então você só sabe o que cai na prova. Perfeito. E você se aprofundar e começar a ter contato com as teorias de ensino e você olhar e pensar, poxa, talvez essa minha prática aqui ela esteja limitada. Tem as 5 fases do luto, tem a fase da negação do ensino tradicional. E é importante falar também um detalhe que, tipo, não é porque você faz física que você sabe todo o curso de física. Exatamente. Porque, e aí falando um pouco da minha experiência pessoal, teve muita coisa que eu aprendi de verdade quando eu tive que dar aula durante, sei lá, 3, 4 semanas para um aluno, uma aluna sobre o assunto. Então você ainda tem esse problema que às vezes te jogam, tipo assim, você não sabe o assunto, você tem que aprender para poder ensinar. Exatamente. Tem coisa que você só aprende no final do curso. Sim. Propriedades que você aprende no final do curso, só que elas estão intrínsecas na resolução das questões e não compreendeu a área para você poder guiar o seu estudante nesse caminho. Então, acho que se eu fosse fazer, eu caracterizaria nessas fases de você performar bem, aí você está confuso no que você quer fazer, no seu fazer, e você finalmente se fazer. Acho que se fazer professor é compreender toda a dimensão humana e praxeológica do ensino. Que você não pode ser só dar aula, expor e falar e transmitir conhecimento, mas também você tem, independente da subjetividade do estudante, mas se você focar demais na subjetividade do estudante, no que você aprende na teoria, você também vai ficar um pouco perdido, porque você está só lidando com entes e pessoas e relações hipotéticas. Eu acho que eu aprendi isso na disciplina de metodologia. A gente tem que ter a praxis. Essa é realmente essa questão do compreender e fazer associados e completamente indissociáveis. Acho que estar em sala de aula com o professor depois de tanto tempo como aluno é entender criticamente o meu papel ali. Acho que enquanto eu era aluno, professor, eu ainda não entendia, eu só queria fazer e não tinha compreensão geral do papel que eu tinha como agente de mudança na vida das pessoas. Uma pequena pergunta nessa mesma linha é porque você citou as boas influências de profissionais que você tentou performar para trazer ali em sala de aula uma experiência boa, o que você acreditava que fosse uma experiência boa. Mas aí eu fiquei pensando um pouco no oposto. Você tentou performar o oposto de que profissionais ruins fizeram em sala de aula? Você tinha essa noção? Porque, só para complementar, eu fico pensando que, tipo, você, na trajetória, você vai ter bons professores, vai ter maus professores. Sim. Existe ali para você uma pressão, nem que interna, de tentar não ser o mau professor, você cria essa imagem do mau professor e você tenta ativamente não ser isso, ou seu foco existe no lado de ser um bom professor? Não sei se fez muito sentido a pergunta. Rapaz, fez sim. A gente passa por essas pressões, só que o principal, bicho, que eu penso muito, e isso reflete é uma reflexão sobre as questões de adoecimento profissional do docente, é que a profissão docente é uma profissão muito sensível, sabe? Você está ali o tempo todo. Quando eu comecei a dar aula, ter a consciência que eu era professor mesmo, eu pensava, meu Deus, as vidas dessas pessoas, elas, de certo modo, dependem do que eu estou fazendo aqui nessa sala. E se eu fizer mal, eu posso estar prejudicando a vida para sempre. Sabe? Isso sempre foi muito caro para mim. E eu, em certos momentos, me cobrei demais, mas também, ao mesmo tempo que eu me cobrava demais, eu ficava, nossa, mas também eu só estou fazendo um trabalho que eu não tô nem sendo tão bem pago assim. Eu acho que a questão toda é que a profissão docente, por tocar ser um ponto sensível da sociedade como um todo, ela acaba fazendo com que o professor se cobre demais. E
E a gente passa por isso. Eu acho que o que me ajudou muito, o que me ajuda muito até hoje é entender que eu estou exercendo uma função dentro de um sistema. Claro que eu vou tentar transformar muito, até porque a gente tem que buscar transformar a vida das pessoas a partir do conhecimento, da ciência, pelo menos estabelecer um mínimo de criticidade naquele campo conceitual. Mas eu entendo também que eu estou limitado. Eu não vou, eu estou limitado, a minha condição é limitada, acabou o horário de aula, eu não posso mais interferir na vida daquela pessoa. Não quer dizer que eu vá negar e vou fazer de qualquer jeito, mas eu só tento só tento no espaço de trabalho que eu tenho não ser um profissional ruim, sabe? Mas também eu sei que eu não vou mudar completamente com todas as minhas palavras a vida das pessoas, vai ser todo mundo, toda a geração, que é a geração alfa, que são os nossos alunos, os alfas e os betas vão ser os novos grandes cientistas, porque eu estou dando aula para eles, sabe? Eu sou uma engrenagem de um processo e de um sistema que ele é muito complicado e atravessado por diversas questões. Como você mesmo falou, né? Tipo, às vezes a dificuldade não mora nem, sei lá, no trabalho conciliado com a educação. Mora no transporte público da cidade ser mal pensado, mal dimensionado. E isso afeta a sua vida de uma forma que não é totalmente culpa da universidade, dos professores, não é totalmente culpa do trabalho, dos seus chefes. É culpa desse sistema que está rodando de uma forma que, para os prejudicados, vão ser mais prejudicados, para os beneficiados vão ser mais beneficiados, e existe ali um meio termo, que são pessoas que tentam subir, pessoas que tentam abaixar os outros, e tipo, entendi, seu papel, você enxerga então o seu papel como professor, eu acredito de uma forma até saudável, de certa forma. Tem que ser, bicho, a gente não pode ficar doente não. Se a gente ficar doente, aí que a gente vai conseguir fazer transformação nenhuma. Perfeito. E especialmente pensando na carreira docente no geral, tanto em âmbito público quanto privado, o que a gente vê é adoecimento e esvaziamento de cargos. Sim. É fuga, eu vou usar um termo que não é muito, não é dessa área, mas acho que reflete bem a fuga de cérebros da educação. Você está perdendo, a força de trabalho docente está cada vez menor. Tanto que quando as pessoas sabem que eu sou professor, falam, pô, eu sou professor, alguém ouve uma conversa e me fala, você é professor, que bom que ainda tem jovens professores, porque a profissão está morrendo, tanto por tensões de adoecimento, quanto por questões de políticas mesmo. A gente não pode deixar passar que, por exemplo, em São Paulo, o prefeito, né, ele quer substituir todos os professores por inteligência artificial. Sim. O trabalho já está precarizado e eles ainda têm vontades políticas de eliminar o trabalho. Sim. Porra, como é que você vai fazer isso? Mais de 60% do funcionalismo público no Brasil é da área da educação. Sabe? Você vai desempregar muita gente, você vai precarizar muito o trabalho, você vai desmanchar completamente o pouco que a gente tem do sistema educacional brasileiro, que é problemático, que é defeituoso em muitos sentidos, mas você ainda tem uma população que é mais de 90% alfabetizada, que sabe ler e escrever. E tudo isso, trabalho dos professores. É trabalho de professores e professoras, que a gente não pode esquecer. Sim. Porque a maioria das pessoas formadas em pedagogia no Brasil são mulheres. Sim. Sabe? Então, a gente tem que se manter saudável para poder ter essa vontade política, certo? O professor, acima, para mim, isso é algo que a gente aprende aqui, o professor é um agente político, antes de tudo. Certeza. Sim. Sabe? Não existe escola sem partido. Pronto, falei. Acho que essa é uma boa forma de se encaminhar para o final do episódio. A gente tem uma pergunta tradicional, Gabriel, que a gente faz para todos os ouvintes, todos os convidados que vêm aqui no podcast. É uma pergunta porque o objetivo desse projeto é valorizar o ensino e a divulgação científica, e a gente gosta de dar visibilidade para os outros projetos de divulgação científica que normalmente nossos convidados costumam ouvir. Então eu queria saber um pouquinho do Gabriel, você falou um pouco no começo, quando você estava falando sobre a sua formação, que você teve contato com divulgação científica, e que isso foi uma das coisas que te motivou a entrar no curso e etc. Eu queria saber um pouco de você, tanto agora quanto antes, se você consumiu ou consome algum tipo de material de divulgação científica que você acha legal de recomendar para os nossos ouvintes. Porra, eu sou muito mainstream da divulgação científica, tá? Perfeito. Eu vou fazer aqui
a babação de ovo. Vou recomendar para os ouvintes que continuem escutando o Fiz Amigos. Obrigado, a gente agradece por isso. Mas acho que eu vou tentar citar em pelo menos dois ou três meios de divulgação. Em podcast, eu sempre gostei muito do trabalho feito no Synapse, Muito bom. no SciCast, Muito bom também. o próprio Nerdcast, sempre foi muito rico. Mas especialmente, eu gosto bastante do SciCast porque o SciCast de todos é o que tem uma pegada mais de falar de ciência e ter um rigor acadêmico que não se traduz em chatice. Sabe? Eu lembro a primeira vez que eu escutei falar de geodésicas foi no SciCast. E é legal que eles não são focados só em ciências da natureza, eles têm uma diversidade de Sim. conteúdo muito grande. Tem o Naruhodô, por exemplo, Bom também. do Altair, que é incrível. Em vídeo, não tem como não se falar a ciência do dia e o nerdologia, sabe? Eu acho que todo mundo sempre fala desses caras. Tô tentando pensar... Surpreendentemente não, você é o primeiro a citar essas pessoas. Sério? Sério. Pô, Caio Gomes, em Gigante. inglês a Physics Girl, que inclusive ela tá voltando agora, depois de passar por Perfeito. uma fase de doença terrível, sabe? E em texto não consumi muita coisa não, vou deixar passar aí. Mas leia Carl Sagan, leia Carlo Rovelli, Tudo bem. que é muito bom. Muito bom. E É isso. Eu acho que queria fazer uma última pergunta pra você, pra gente terminar em alto astral esse episódio, pra terminar com uma mensagem bonita, uma esperança. Depois da futuro. lacrada. Perfeito. Você formou, efetivamente, você formou, me corrija se eu estiver errado, em 2024? Não, 2025.1. Perfeito, Tô no começo de fresquinho 2025. na graduação. Faz provavelmente quando esse episódio sair, devem fazer mais ou menos uns 6 meses que você se formou, então mais ou menos uns 6 meses de mestrado. Uhum. O que você espera do seu mestrado? Que eu viaje muito. Senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui em mais um episódio do podcast do Fiz e Amigos. Espero que vocês nos acompanhem nos próximos episódios, como sempre. Muito obrigado, Kleber, pela participação e pelo companheirismo como host do episódio. É nóis, galera. Foi muito legal estar aqui. Eu espero que as perguntas tenham sido boas. E muito obrigado por Gabriel por ter aceitado o convite. Esse papo foi muito da hora. E eu espero ter mais episódios tão da hora quanto este Obrigado. daqui pra frente. Muito obrigado, como sempre. Muito obrigado, Gabriel. Você tem alguma mensagem final para encerrar esse episódio? Eu acho que agradecer, eu acho que é importante. Eu acho que eu falei um monte de besteira aqui também, mas eu acho que Tudo bem. foram besteiras pertinentes. E citando o meu mais recente hiperfoco, o sacrifício de si mesmo em busca de conhecimento é o maior tributo aos deuses.